Olá pessoal! No episódio 15 de Mais Linda Que Você, Emir conversa com Matt e deixa claro que apesar de tudo que aconteceu na clínica, pretende seguir em frente. Matt entrega a Emir seu bisturi da sorte como lembrança e Emir promete levá-lo para seu próximo local de trabalho. A conversa é descontraída, e Emir parece muito mais tranquilo do que nos últimos dias. Quando Efsun tenta conversar em particular com ele, não consegue. Ela então se aproxima da mesa e brinca dizendo que só foi pegar um pedaço de bolo porque estava com o açúcar baixo. Logo depois Emir é aconselhado por Gulden a não deixar que pessoas incompetentes interfiram em sua vida profissional a ponto de fazê-lo abandonar a clínica. Ele ouve dos colegas que é muito importante para a equipe e que todos estão dispostos a apoiá-lo. Mesmo assim, Emir pede que ninguém tome nenhuma atitude contra a clínica, deixando claro que não quer prejudicá-la. Gulden continua ao lado dele e reforça que só permanece trabalhando na clínica por causa de Emir. Ele agradece, mas demonstra estar bastante incomodado com toda aquela situação. Depois, Emir comenta com Efsun que a estratégia dela usada até então foi boa, embora não tenha dado o resultado esperado. Ele também reafirma que não mistura sentimentos com seu trabalho. Em seguida, decide ir para a academia e até oferece uma carona. Logo em seguida Sarp aparece e Efsun termina o que estava fazendo e agradece pelo apoio. Ao perceber que a situação com Emir não saiu como esperava, ela admite que por mais que tente ajudá-lo, nada parece funcionar. Emir simplesmente foi embora sem demonstrar qualquer reação. Sarp tenta tranquilizá-la e explica que o problema de Emir não está relacionado à clínica nem a Efsun. Ele precisa resolver questões pessoais que estão além daquela situação. Mesmo assim, Efsun confessa que se sente culpada pelo que aconteceu e teme ter contribuído de alguma forma para prejudicar Emir. Ela garante que jamais faria algo para prejudicá-lo de propósito, muito menos colocaria sua carreira em risco. Afinal, os dois estão envolvidos na mesma situação, e enquanto isso durar, tudo o que acontecer com Emir também acaba afetando Efsun. A conversa continua e Sarp lembra que conhece Emir muito bem. Ele sabe o quanto ele se importa com sua carreira e acredita que ninguém conseguiria destruí-la. Efsun concorda, mas observa que o maior perigo para Emir talvez seja a própria ambição dele. Ainda inconformada, Efsun pergunta se existe alguma maneira de fazê-lo mudar de ideia. Ela comenta que Emir parece ter o coração frio demais. Então, lembrando de tudo que a equipe fez para tentar resolver aquela situação, admite que todos se esforçaram muito, embora o resultado não tenha sido suficiente. Quando Efsun pergunta se Emir possui algum ponto fraco que possa ajudá-la a convencê-lo, finalmente surge uma ideia. Sarp revela que Emir é apaixonado por filmes turcos antigos e que os clássicos conseguem despertar seu lado mais sensível. Efsun fica surpresa ao descobrir esse segredo e percebe que talvez tenha encontrado uma maneira de chegar até Emir. Ela agradece pela informação, dizendo que aquilo pode realmente salvá-la. Efsun decide colocar seu plano em prática. Ela prepara uma noite de cinema e convida Emir para assistir a um filme antigo com ela. Ao perceber que ele conhece o clássico muito bem, Efsun brinca que provavelmente já assistiu aquele filme dezenas de vezes. Enquanto assistem, Efsun escolhe justamente uma cena que acredita ter alguma relação com o momento que Emir está vivendo. O trecho fala sobre alguém que passou anos trabalhando em hospitais por toda a Anatólia e percebeu que os problemas não seriam resolvidos enquanto as pessoas e o próprio sistema não mudassem. Emir presta atenção ao diálogo e concorda com a mensagem. Para ele, nada pode realmente mudar se as pessoas não estiverem dispostas a mudar primeiro. Efsun aproveita a oportunidade para provocar uma reflexão, mas Emir ainda não parece disposto a reconsiderar sua decisão. Durante a sessão, alguém aparece na casa procurando por Efsun. Emir atende a porta e descobre que Ali enviou flores a Efsun, ele recebe e depois joga fora. Quando Efsun pergunta quem era, Emir tenta disfarçar o motivo da visita e continua assistindo ao filme. Pouco depois, Efsun começa a se emocionar com uma das cenas. Emir percebe as lágrimas em seus olhos e pergunta por que ela está chorando. Efsun explica que filmes como aquele mexem com ela, mas Emir também fica surpreso ao vê-la tão emocionada. Nesse momento, Emir percebe o verdadeiro motivo daquela noite. Ele entende que Efsun não o convidou apenas para assistir a um filme. Na verdade, ela estava tentando tocá-lo emocionalmente para fazê-lo mudar de ideia e voltar para a clínica. Efsun admite que era exatamente essa a intenção. Emir fica irritado ao perceber que ela tentou manipulá-lo e diz que a conversa terminou. Mesmo com Efsun insistindo para que ele não seja tão teimoso, Emir encerra o encontro e decide ir embora. Antes de sair, Efsun pergunta se ele realmente pretende abandonar a clínica.
Emir deixa claro que essa já foi sua decisão e manda que ela o deixe em paz. Efsun fica frustrada, percebendo que seu plano não funcionou como esperava. Mesmo depois da discussão, ela tenta se recompor e segue atrás dele. A noite que deveria aproximar os dois, acaba deixando ainda mais evidente o conflito entre eles. No dia seguinte, Efsun tenta convencer Emir a voltar ao trabalho, mas ele deixa claro que já pediu demissão e não pretende retornar. Só que ela revela uma surpresa: a demissão foi recusada. Depois de analisar o contrato, Efsun explica que Emir não pode simplesmente sair antes de cumprir o período de aviso prévio. Emir então tenta outra alternativa e diz que pretende pedir uma licença sem remuneração. Efsun, porém, já esperava por isso. Ela explica que mesmo conseguindo a licença, ele ainda terá que cumprir mais 2 semanas na clínica. Sem dar espaço para discussão, manda que ele se prepare e avisa que o espera dentro de 1 hora. Enquanto isso, outro conflito começa dentro da família. Serpil aparece vestida de preto e Kaia pergunta se ela está indo para um funeral. Quando perguntam quem morreu, ela responde que foi o próprio casamento. A discussão logo muda de assunto quando Serpil exige que ele faça alguma coisa para resolver a situação. Para ela, bastaria pedir desculpas e tentar fazer as pazes. Ele, porém, se recusa, dizendo que não acredita em desculpas. Na visão dele, quando alguém erra, deve corrigir o próprio erro em vez de simplesmente pedir perdão. Serpil então vai direto ao ponto e exige que Efsun seja afastada da clínica. Ela acredita que a chegada da jovem está causando problemas para Emir e teme que depois de tantos anos de esforço, o filho perca aquilo que conquistou. Ela também deixa claro que não aceita a possibilidade de a clínica acabar nas mãos de Efsun. Serpil lembra de tudo que Emir sacrificou para se tornar um dos melhores cirurgiões do país e afirma que não permitirá que todo esse esforço seja desperdiçado. A conversa fica ainda mais tensa quando Serpil acusa o marido de estar apaixonado por Pervin e o obriga a escolher entre ela e o próprio filho. Ele perde a paciência e nega novamente qualquer sentimento pela médica. Explica que Pervin é apenas sua colega e que os dois estão vivendo uma situação profissional que não tem nada a ver com romance. Mesmo assim, Serpil não recua. Ela avisa que se Emir deixar a clínica, haverá consequências dentro do casamento. Ela chega ao ponto de ameaçar pedir o divórcio caso ele não consiga impedir a saída do filho. Diante da pressão, ele fica sem saída e acaba cedendo. Serpil manda que Emir seja procurado imediatamente, deixando claro que ela não pretende permitir que ele simplesmente abandone a clínica. Enquanto isso, uma ficante de Emir aparece na clínica para falar com ele. Ela brinca dizendo que, como ele não atendia suas ligações, pensou em aparecer pessoalmente e até aproveitar para fazer alguns procedimentos estéticos. Os dois conversam de forma descontraída sobre o relacionamento que tiveram e sobre as regras que Emir costuma estabelecer em seus encontros. Depois, ela aproveita para falar sobre Botox e pede a opinião dele. Emir observa seu rosto e comenta que alguns pequenos retoques poderiam ajudá-la. Nesse momento, uma funcionária avisa que outra paciente está esperando para ser atendida, e a conversa é interrompida. Pouco depois, Efsun consegue fazer com que Emir volte à clínica, mas apenas por 2 semanas, justamente durante o período de aviso prévio. Pervin considera a estratégia inteligente e acredita que isso dará tempo para resolver a situação. Efsun, porém, deixa claro que só está ali porque foi pressionada e não pretende assumir responsabilidades que não são suas. Enquanto isso, a situação na clínica fica cada vez mais complicada. Emir começa a cancelar as cirurgias que estavam marcadas para as próximas semanas. Os funcionários ficam preocupados ao perceber que os pacientes estão se acumulando e não entendem o motivo das decisões. Quando Efsun pergunta diretamente a Emir o que está acontecendo, ele explica que continuará atendendo pacientes que precisam apenas de consultas e exames, mas não marcará novas cirurgias. Como pretende deixar a clínica em 2 semanas, ele não quer operar pessoas sem saber quem fará o acompanhamento depois do procedimento. Efsun entende a lógica, mas percebe que Emir está usando sua própria saída para criar ainda mais problemas para a clínica. Ele, por sua vez, afirma que aquilo não é vingança, mas uma questão de ética profissional. Afinal, se pediram que ele cumprisse o aviso prévio, ele vai comparecer, mas não pretende assumir compromissos que não poderá acompanhar até o fim. Mesmo assim, Emir admite que também existe uma parte de vingança em sua atitude. Efsun diz que já esperava por isso e que não se surpreende com os desafios que ele costuma criar. Os dois trocam provocações antes de seguirem caminhos diferentes.